Então, oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, nossas conversas abertas vai ser sobre reconstrução mamária, né, que é um tema que traz muitas dúvidas aí para o pessoal sobre o câncer de mama e sobre o seu enfrentamento. Eu vou passar rapidinho um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver, peraí. O Projeto Camaleão promove a assistência, a reinserção social e o acolhimento de pessoas com qualquer tipo de câncer por meio do fortalecimento de sua autoestima e autonomia. Nós acreditamos que o câncer pode ser uma sentença de vida. Oferecemos apoio e atendimentos multidisciplinares online e gratuitos. Atividades como grupo terapêutico, meditação, yoga, reiki, consultoria de imagem e muito mais. Em 2021, temos realizado mais de 600 atendimentos por mês, beneficiando centenas de pessoas. Além disso, promovemos campanhas de conscientização, como o Abril Branco, o câncer em todas as cores, criado em 2017 pelo Projeto Camaleão. Distribuímos gratuitamente o Kit com Carinho, um apoio a quem vai enfrentar a cirurgia nas mamas devido ao câncer. Apoiamos pacientes que sofreram mutilações faciais devido ao câncer através do programa Adapta, oferecendo reabilitação multidisciplinar gratuita e prótese àqueles que não têm condições de custeá-las. Conheça o nosso trabalho e participe da nossa causa. Acesse projetocamaleão.com. Juntos somos mais fortes. Então, dando as boas-vindas aqui aos nossos convidados, eu vou apresentar todo mundo. Opa, peraí. Peraí. Começou um vídeo aqui. Nós temos hoje, então, conosco a Valesca Lopes, que tem 40 anos, graduada em administração pela PUC, mandaleira, e ela brinca que ela poderia ter tido o dinheiro, a beleza ou o Brad Pitt, mas ela tem a mutação do BRCA como Angelina Jolie. A Juliana Rizieri, médica pediatra com formação em cuidados paliativos e membro do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, amadora de fotografia e da escrita, amante da literatura, ressignificou a experiência do câncer, se tornando voluntária do Projeto Camaleão. Dr. Mário Schor, chefe do Serviço de Residência Médica do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital Ernesto Dornelles, mastologista do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital Moinhos de Vento, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Ernesto Dornelles e autor do livro Atlas of Breast Reconstruction, pela editora Springer. Carol Chiarelli, médica obstetra, mãe da Laura e do Nicolas, vivendo na melhor versão a cada dia. Carla Manino, psicóloga clínica formada pela PUC, especialista em psico-oncologia pela PUC do Rio Grande do Sul, com vasta experiência na área. Atuou como coordenadora do setor de psico-oncologia da Clinionco, Clínica de Oncologia de Porto Alegre, por 18 anos. Ministrou aulas em diversas universidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação, principalmente nos temas psico-oncologia, grupo de apoio, luto, terminalidade e cuidados paliativos. Escreveu o livro Vidas Ressignificadas, abordando a psico-oncologia, com enfoque em relatos de pacientes. Atua como psicoterapeuta em consultório particular. E a Juliana Tedesco, fisioterapeuta e especialista em cuidados paliativos. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando para o Dr. Mário o que é a reconstrução mamária, né? Quais são as possibilidades de reconstrução mamária e para quem serve esse tipo de cirurgia e de apoio. Boa noite a todas e todos. É sempre um prazer vir conversar aqui com vocês, né, Flávia? E o Projeto Camaleão, eu me considero já um parceiro antigo e fiel. O Kit com Carinho muito nos ajuda lá no Hospital Ernesto Dornelles e tem ajudado muitas mulheres, e essa preocupação e esse cuidado de vocês é um amparo que é muito difícil de ser comparado com qualquer outra medida, e às vezes o trabalho de vocês ele é mais importante que o nosso. E eu tenho que parabenizar vocês e que continuem por muitos anos e que cresçam cada vez mais. Quanto à tua pergunta, eu estava falando contigo no WhatsApp antes,
é mais ou menos falar para mim sobre Deus e sua obra. Assim, começa o primeiro dia, fez-se a luz, né? Falar sobre reconstrução é um tema vasto e complexo, assim, e o que eu quero passar para vocês sobre isso talvez seja um pouco como surgiu a ideia de reconstruir as mamas no contexto de perder o medo da doença. Eu vi falando ali no vídeo teu sobre o câncer em geral ser uma sentença de vida, né? Ou uma renovação, ou um ciclo que se passa na vida. É um ciclo difícil, mas que se supera. E a reconstrução da mama eu faço um pouco um paralelo, assim, pegando o gancho do que tu falou. Porque até um tempo atrás, na década de 60, 70 do século passado, ter câncer de mama, qualquer que fosse a gravidade da doença, o estágio mais avançado ou menos, era uma condenação das mulheres a retirar a mama. Talvez pessoas mais antigas ainda lembrem, ter conhecido pessoas que faziam essa cirurgia antiga, que era retirar toda a pele, não só a mama, toda a pele, a musculatura do tórax, o tecido axilar ali com os linfonodos, com as ínguas da axila, e não tinha nem pele para fechar. Se tirava uma pele da face interna da coxa para cobrir o defeito e as mulheres ficavam com as costelas aparentes. Essa que era a verdade. Na tentativa de curar e tal, era o recurso que se tinha e era o que se acreditava conceitualmente que fosse a possibilidade de cura, quer dizer, retirar tudo que fosse tecido possível, o mais abrangente possível da região, para que a doença não voltasse mais. Bom, eu me pergunto, eu vi algumas pacientes assim, o que é pior, a doença ou o tratamento? Entende? Porque o tratamento era de uma mutilação tão grande, tão gigante, que era um pouco uma condenação a morte, ou não a morte física, mas às vezes a morte psíquica das pessoas que acabavam sendo submetidas a esse tipo de cirurgia. Então, depois, na década de 70, ocorreu uma revolução na cirurgia da mama, uma revolução conceitual sobre como a doença evoluía em muitas mulheres e qual o tratamento que era necessário quanto à extirpação, a retirada do tumor. E se descobriu que não precisava ser tão radical assim para se curar. E mesmo as pessoas submetidas a uma cirurgia tão radical quanto essa que eu falei para vocês, muitas não se curavam, infelizmente. Então, se compreendeu que a doença ela tinha um padrão biológico, uma agressividade que era inerente ao seu genoma, ao genoma do próprio tumor. Pegando também o gancho ali de alguém que falou do BRCA, é o azar, né? Tudo de bom que a Angelina pode oferecer na vida dela, menos o gene. Essa mutação, ela fala de tipos de tumores específicos. E muitos tumores vão ser agressivos, infelizmente, independentemente da cirurgia que se faça. E muitos tumores serão curáveis, a maioria deles, hoje em dia, felizmente, independentemente da cirurgia que se faça. O que isso quer dizer? Que preservar a mama quando possível, ou repará-la quando necessário, por exemplo, quando ainda às vezes é necessário retirar a mama inteira, reconstruí-la, manter a pele, manter a areola, manter o mamilo e oferecer uma reconstrução com maior qualidade e que a mama se pareça o mais possível com uma mama normal. E em casos que isso é possível, até quem sabe, manter a mama com aparência normal ou até melhorá-la, isso tudo é possível hoje em dia, se tornou um pilar no tratamento do câncer de mama a partir da década de 70 e 80. Um dos mentores, um dos idealizadores dessa mudança conceitual na cirurgia da mama se chama Umberto Veronese, que era um italiano que depois veio a ser ministro da Saúde da Itália e também senador, que ele teve essa ideia, que eu considero genial, de mudar o tratamento do câncer de mama e preservar as mulheres. E esse homem dizia que ele tinha sensibilidade de dizer que as mulheres que procuram os médicos, tipo, agora nós estamos no Outubro Rosa, então todo mundo fala em procure seu médico, esteja atenta e faça o diagnóstico precoce do câncer de mama para aumentar as chances de cura. Isso é verdade, mas é uma verdade incompleta. Porque se é para procurar um médico, fazer o diagnóstico e tal, ok, mas se é para sair de lá com uma mutilação e com uma mudança na sua vida para pior, mesmo curando a doença, talvez desestimule as mulheres a procurar. Porque é muito fácil falar procure, mas as mulheres saírem do atendimento médico ou de um diagnóstico de câncer de mama mutiladas, quando não é o desejo delas, isso é uma coisa tão impactante às vezes quanto a doença. Então ele teve a sensibilidade de dizer que uma mulher que procura atendimento
que tem o cuidado com as suas mamas, que ouve os médicos, né, que segue as nossas orientações, ela tem que ser premiada com tratamentos gentis, quando tem o diagnóstico do tumor, e não punidas com tratamentos mutilantes desnecessários e excessivos, muitas vezes pelo nosso, eu digo dos médicos, o nosso desconhecimento sobre a doença, e quando tu desconhece, tu tende a se assustar, né, e a fazer tratamentos excessivos. Então, o conhecimento melhor da evolução da doença nos propiciou dar passos adiantes, passos mais corajosos e preservar as mulheres, e é isso que eu quero falar para vocês. Bom, a reconstrução da mama, essa revolução ela aconteceu no sentido de preservar a mama, de conseguir preservar com segurança a mama, sem que a doença voltasse, mais do que a retirada completa da mama, mais do que aquela cirurgia anterior, e as mulheres tivessem uma melhor qualidade de vida. Mas, em muitos casos, por variados motivos, ainda a retirada da mama é precisa. Um dos exemplos é quem tem a mutação BRCA, que tem um grande risco ao longo da vida de ter uma lesão em qualquer uma das mamas, em qualquer local das mamas, e tu acaba retirando a mama de forma preventiva, a mama inteira, e daí oferecendo a reconstrução para as mulheres que querem. Então, primeiro a grande revolução foi preservar a mama, e a segunda grande revolução, seguindo esse mesmo pensamento, esse mesmo conceito, essa mudança de paradigma, foi reconstruir as mamas das mulheres que precisavam retirar com qualidade. Essa reconstrução ela pode ser feita de várias formas. A mais comum atualmente, mais aceita e que oferece muito bons resultados, é a reconstrução com prótese. Então, um passo importante do diagnóstico precoce, mesmo para as mulheres que vão tirar a mama, e eu aconselho o diagnóstico precoce para quem precisa retirar a mama, por exemplo, tem tumor, pequenos focos em mais de um lugar da mama. Isso é uma causa mais comum hoje em dia de retirar a mama, ou alteração genética, né? Entre outras. Mas a quem ainda vai retirar a mama, ainda assim é importante o diagnóstico precoce para cura, evidentemente, né? Quanto mais precoce, maior a chance de cura, mas também para uma cirurgia mais preservadora, mesmo tirando a mama. Por que eu digo isso? Porque é possível daí preservar a pele da mama e areola e mamilo. Então, tu preserva todo o envelope da mama, que a gente chama, e isso deixa a reconstrução com um aspecto muito mais natural. Então, o diagnóstico precoce vem junto com a cirurgia, porque ele é para premiar as mulheres, como disse o Veronese, premiar as mulheres que fazem esse diagnóstico precoce e nos procuram. Premiar ou preservando a mama, ou se for o caso de retirar a mama e reconstruí-la, premiá-la com reconstruções de maior qualidade, em que a mama se assemelhe à mama natural. Outro tipo de reconstrução muito comum também, mas que hoje em dia é reservada para menos pacientes, porque é uma cirurgia maior, e ela também é uma cirurgia de recuperação mais lenta e tudo mais, mas que tem ótimos resultados, é a reconstrução utilizando partes do corpo, ou a gente chama de retalhos do corpo. Os mais comuns são tirar um retalho das costas, com pele, ou um retalho da barriga. O da barriga ele se assemelha um pouco à cirurgia da abdominoplastia. Vocês talvez já tenham ouvido falar das mulheres que retiram o abdômen quando ele está em excesso e tudo mais. Mas essa técnica foi modificada. O abdômen pode ser usado para reconstruir a mama. Os resultados com as reconstruções com partes do corpo da mulher, elas são as que têm um resultado mais natural a longo prazo. Elas viram mama, o tecido é parecido, o tecido gorduroso é parecido com o da mama, então, o envelhecimento, a queda das mamas, a ptose, emagrecimento, engordar, esse retalho que é natural, ele engorda e emagrece junto. Então, os resultados a longo prazo são excelentes com retalhos do próprio corpo. Mas, como a reconstrução com prótese ela é muito mais prática, e uma cirurgia menor, com menores complicações, ela ainda é a preferida para a maioria das mulheres. Tem outros detalhes que eu posso falar para vocês, que parte da reconstrução da mama pode ser feita com a própria gordura, retirada por lipoaspiração e injetada no tecido mamário. Isso é muito comum também, ele complementa a reconstrução tanto com retalho quanto a reconstrução com implantes. E assim, há várias técnicas e desenvolvimento de técnicas atualmente, sempre com a ideia de melhorar os resultados e mantendo, claro, a segurança oncológica. Parte-se do pressuposto que tudo que é feito para preservar a mama e preservar as mulheres e reconstruir com qualidade é feito a partir da retirada da doença completa, oferecendo o máximo de segurança em relação às chances de cura, mas a partir daí, começando daí, oferecer também a reconstrução da mama para as mulheres que desejam, ou a reparação. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu comecei minha vida profissional
né, com muito desejo de reconstruir as mamas, reparar, fazer cirurgias que preservassem ou que não mutilassem as mulheres. Essa era quase uma obsessão para mim e que me fez ir para essa área da oncoplástica, que a gente chama, que é a integração das técnicas de cirurgia plástica com as técnicas de cirurgia de retirada de tumores, né, oncológica, que essa conjugação dessas duas especialidades médicas nos dá muito recursos para oferecer melhores resultados e tudo mais. Mas quando eu estive em Nova York, faz 3 anos, num hospital acompanhando lá o professor Cordeiro, lá no Memorial, em Nova York, eu li uma reportagem, vou falar rapidamente isso para vocês, que foi uma experiência que, para mim, mudou um pouco esse pensamento sobre a importância da reconstrução ou a necessidade da reconstrução. Tem um movimento nos Estados Unidos que muitas de vocês devem ter ouvido falar, e eu acho que eu já até toquei nesse assunto na outra conversa que nós tivemos, eu acho que a Juliana deve lembrar. Que é o negócio das mulheres flat breast, uma coisa assim, mamas planas, uma coisa nesse sentido, em que, para mim, foi muito importante nesse negócio de tentar entender a feminilidade da melhor forma que eu posso, porque eu sou homem, eu não posso falar por mulheres, né? Mas entender que a feminilidade, ela não passa por essa integridade corporal, que eu muito me esforçava para manter as mamas íntegras, ou as mulheres íntegras, pensando que isso era muito importante para se fazer mulher. Não é. Assim, não é. Aprendi com essa reportagem do New York Times que não, há um movimento das mulheres assim, não, se aceitem sem mamas. E muitas mulheres optam, muitas americanas, no caso, a mulher era bailarina, ela optou, as mamas atrapalhavam um pouco ela, o desempenho físico, na dança, no balé, e ela optou por fazer a retirada das mamas e se sentia plena, vamos usar uma palavra contemporânea, que eu acho meio surrada, mas ok, ou se sentia tão mulher quanto qualquer mulher. E então a reconstrução da mama, todo esse esforço cirúrgico de reconstrução e tudo mais, é para quem quer. E para quem acha que isso vai ser importante para a sua vida, né? Social, sexual, que seja, simplesmente no conceito abstrato de integridade. Mas para quem não quer, continua sendo mulher da mesma forma. E pode ser uma mulher mais completa, se quiser, aí é de cada um. Então, esse negócio da reconstrução ele é importante, mas ele não deve ser imposto. O médico deve, na verdade, escutar as pessoas, as mulheres, e tentar atender o desejo de cada uma. Se o desejo for ficar sem a mama, perfeito, está valendo. E se o desejo for reconstruir, aí sim oferecer, né, e todas as técnicas possíveis, disponíveis, e todos os esforços necessários para que a mama seja restabelecida. Como uma forma de premiá-la por nos procurar, por sofrer um diagnóstico precoce, algo tão difícil de lidar. Acho que era isso que eu queria dizer inicialmente para vocês. Só para provocar, talvez. Não, já provocou muito bem, porque é exatamente a ideia hoje da gente conversar, e o título do evento é Reconstrução Mamária, fazer ou não fazer, né? Porque eu acho que muito do que a gente tem visto em oncologia, felizmente, é começar a ouvir mais o paciente e o paciente refletir também, né? Não só a gente está falando hoje de reconstrução mamária, mas em relação a todo o tratamento. Por que eu estou fazendo esse tratamento? Eu quero fazer isso daqui, né? E eu acho que até pouco tempo atrás tinha ainda uma relação mais verticalizada, assim, do médico com o paciente, né? De, bom, o médico disse que é para fazer, então eu tenho que fazer. E hoje em dia eu acho que já existe, felizmente, esse movimento de pensar que cada um é único, né? Que o que funcionou para mim pode não funcionar para Ju, pode não funcionar para Carol, enfim, cada um refletir sobre o seu. Perfeito, é isso aí. E olha que nós temos dificuldades em entender, os médicos têm dificuldade, porque a medicina no Brasil, Juliana, se eu estiver mentindo aqui, tu não me corrige, tá? Mas nós temos uma ideia muito paternalista, né? Ou muito de infantilizar o paciente. E a gente sabe o que é melhor. E isso na bioética, tem o conceito de bioética que se aceita, a autonomia do paciente, ela não é inferior à beneficência do médico, digamos assim. O médico quer fazer o bem e ele assume um papel de fazer o bem e de tomar decisões em determinados momentos. E essa decisão nesse determinado momento pode até se sobrepor à autonomia do paciente, principalmente quando há risco de vida, por exemplo. Mas isso são momentos, e tem momentos que a autonomia do paciente é superior e deve prevalecer sobre a opinião do médico ou a ideia que o médico tem do que é melhor para ela.
Então, esse jogo, que é complexo, ele deve ser jogado. E a gente talvez tem que mudar um pouco a cultura nossa, dos médicos brasileiros, eu falo especialmente, que somos mais, temos essa ideia mais de cuidar o paciente, assumir ele e infantilizar o paciente sob um certo aspecto. E eu acho que o segredo para tu encontrar esse meio termo é informação. É tu informar prós e contras e tentar entender, claro, a paciente e dizer para ela vantagens e desvantagens sobre tudo que ela vai passar. E daí, ela bem informada e com tranquilidade poder decidir. E o que ela decidir, a gente assume, claro. Perfeito. Ju levantou a Eu vou dar uma mão. olhada que a Lara deve estar me procurando aqui. Tá. Tá bom. Não, até eu vou usar o gancho, né, que o Mário deixou sobre essa questão da autonomia, né? E que não se trata só disso, só de autonomia. A gente... Tá mudo, Mário, não estamos te escutando. Tá mudo. Para te interromper, Juliana, eu vou sair meia hora, estou de volta, tá? Tá bem. Tá bem. Combinado. Até mais. Que não se trata só da autonomia, né? Acho que a autonomia, quando a gente fala em bioética, assim, a gente está falando da bioética dos princípios, né? E a autonomia é um dos princípios da bioética, mas a bioética é muito mais do que 4 princípios, né? A gente está falando de dignidade, né? E, assim, de direitos humanos. A gente fala sobre direitos dos pacientes enquanto seres humanos, né? Então, assim, tem assim, muitas outras coisas que assim, estão envolvidas nesses processos. E uma coisa que a gente não costuma fazer como médico, e é praticamente impossível a gente ver ser feito como paciente, é tomada de decisão compartilhada, né? E que eu acho que é muito mais importante do que a gente discutir autonomia. Autonomia é indiscutível, né? A gente só perde autonomia quando está numa situação de risco de vida e não tem ninguém para decidir nada assim a teu respeito, né? Assim, tu está lá desacordado, inconsciente e assim alguém tem que tomar uma decisão a respeito daquilo e provavelmente vai ser a equipe que está te atendendo. Mas mesmo assim, depois disso, a tua vontade pode ser ouvida, né? Se eu tenho uma ordem de não reanimação, tenho uma diretiva antecipada de vontade dizendo que eu não quero ser entubado, ou seja lá o que for, tem uma doença grave, crônica, ameaçadora da vida, e eu vou parar desacordada num pronto-socorro, o plantonista me entuba e me bota na UTI. No momento em que esse papel chega, a equipe da UTI pode pegar esse papel junto com a minha família, que sabe dessa minha vontade, e fazer um processo de retirada de suporte. Então, assim, não é uma condenação, né, também, a falta do poder de decisão. Mas quando a gente fala de decisão compartilhada e essa situação da reconstrução mamária, eu acho que é um exemplo tão claro disso, né? Eu não me lembro e assim, antes de mais nada, eu quero deixar claro que isso não é uma crítica à equipe que cuidou de mim, a equipe que cuida de mim, eu continuo sendo acompanhada pelo mesmo mastologista, eu continuo sendo acompanhada pelo mesmo cirurgião plástico, né? E assim, não tenho intenção de trocar de equipe, confio muito neles. Sei que não é uma particularidade deles, isso é uma questão da educação médica, a gente não é educado para fazer isso. O momento da tomada de decisão, a gente assina um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Quem fez cirurgia oncológica, quem fez algum procedimento cirúrgico, todo mundo deve ter assinado esse termo. Possivelmente, poucas pessoas devem lembrar de ter assinado esse termo, porque a gente não realmente, assim, é um papel a mais que te entregam para assinar. Ninguém senta na tua frente e discute os termos desse termo, né? E te explica assim, do que se trata aquilo, qual é o tipo de cirurgia que tu vai fazer, quais são os riscos da cirurgia que tu vai fazer, quais são os benefícios da cirurgia que tu vai fazer, quais são os resultados esperados, quais são os resultados possíveis, né? Quais são as complicações que podem acontecer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Essas informações não são dadas, né? E elas estão ali escritas nesse termo. E se presume que a pessoa que assinou leu, né? Mas não é assim que a gente toma uma decisão, e principalmente numa situação de vulnerabilidade, como é o caso de um diagnóstico de câncer. Assim, quem está ali recém-diagnosticado, sabendo que tem que fazer uma cirurgia, a única coisa que tu quer é que faça a cirurgia.
A gente só quer que faça a cirurgia, assim, a gente só quer que, assim, então tá, eu tenho um tumor, assim, a sensação de tu tá dormindo e acordando com um câncer dentro de ti, e sabendo que tu precisa tirar aquilo dali, mas tu precisa esperar um pouco para exames ficarem prontos. A sensação é horrível, requer uma resiliência assim, absurda, tu confiar que aquilo ali, que isso vai dar certo, entendeu? Que tu tá dormindo e acordando com aquele negócio dentro de ti, mas que assim, que esperar ali uma semana não vai fazer diferença. Então, a única coisa que a gente quer é abrir e tirar. É muito difícil a gente parar para ler um termo de consentimento livre esclarecido que tem assim 5 páginas, cheio de termos que quem não tem familiaridade com a área da saúde possivelmente não vai entender muita coisa que está escrita ali, né? E a gente assina porque a gente só quer tirar. Assim, falando a grosso modo, né? Então, eu acho que falta um pouco nessa questão, assim, da decisão sobre a reconstrução, porque a decisão sobre a retirada do câncer, ela é unânime, eu acredito, né? Mas a decisão sobre a reconstrução mamária, eu acho que falta essa conversa, sabe? Eu acho que falta trazer exemplos, eu acho que falta trazer fotografias, eu pedi fotografias para o meu médico, sabe? Eu tinha que decidir se eu ia fazer mastectomia ou se eu ia fazer cirurgia conservadora numa segunda intervenção. E eu não conseguia decidir. Porque eu não tinha exemplos, eu não sabia como aquilo ia ficar. Eu não sabia como ia ser o resultado, né? E assim, eu pedi fotografias e aí ele disse, pois é, mas é por questões éticas, eu não posso te mostrar fotografias, mas assim, as fotografias estão lá no banco de dados dele. Sabe? Será que realmente não existe uma forma ética da gente fazer isso e deixar o paciente um pouco mais tranquilo e seguro de que o procedimento que vai acontecer vai, né, assim, é claro que cada caso é um caso, é claro que não vai ficar, assim, eu olhar uma fotografia não significa que vai ficar igual em mim, né? Mas assim, pelo menos dá uma ideia para a gente do que a gente está falando, sabe? É um universo de fantasia e de informações que ficam no campo imaginário. Eles não, a gente só vai se deparar com a realidade quando ela acontece. Ju, e aproveitando o gancho, como é que foi a tua experiência com a reconstrução mamária, assim? Então, a minha experiência até agora eu estou tentando entender ela. Faz 5 anos que eu fiz que eu tive câncer, que eu fiz a cirurgia da reconstrução, e eu ainda estou num processo de entender a minha experiência, né? Eu não sei se... Eu acho que eu não gostaria de ter ficado sem prótese, mas eu fiquei com a prótese e eu também não fiquei muito satisfeita com o resultado, entendeu? Então, assim, talvez o meu problema seja que eu estou presa em algum outro lugar que não é o lugar de agora, né? E aí é uma questão pessoal, é uma questão minha, né, gente? Não quero trazer, assim, problematizar para ninguém uma decisão que que tenha que ser tomada em breve ou daqui para frente, né? Mas assim, não é... O que eu posso dizer da minha experiência, tá? Não é uma experiência fácil, né? Eu tenho uma prótese à direita e não tenho prótese à esquerda. E eu tenho desconforto com a prótese, né? A minha prótese não é imperceptível. Eu tenho dificuldades para deitar, para dormir virada do lado direito. Eu tive uma inflamação na cápsula da prótese ano passado e isso piorou um pouco essa questão da sensibilidade, né? A questão estética, assim, apesar das opiniões serem sempre assim, nossa, ficou ótimo, assim, ficou bom, mas não é o meu peito, né? E eu acho que é disso que eu falo, sabe? Eu não questiono a habilidade do cirurgião que me operou, não é nada disso, mas eu acho que assim, o que eu esperava é uma coisa que eu não vou ter nunca mais, que é o meu peito de volta.
né? Então, a pergunta que eu faço é, vale a pena eu ter um peito que não é o meu? Sabe? E não sei, não tenho essa resposta ainda, né? Não sei se eu vou manter a prótese, não sei se em algum momento eu vou decidir tirar. Por enquanto eu tenho ela, e apesar, assim, de ter essa relação um pouco de amor e ódio com ela, ela me serve muitas vezes para muitas coisas, assim, eu sei que seria um processo um pouco mais complexo eu viver sem a prótese, porque eu ia ter que estar lidando com a questão do sutiã quente, não sei o quê, ou talvez não lidar com coisa nenhuma e ter assim, metade do, assim, um peito flat e um peito não, né? Mas enfim, assim, não respondi a tua pergunta, Flavinha, e acho que eu não tenho essa resposta ainda, né? Mas a minha posição é essa, assim, eu tenho uma posição de dúvida, né? Eu tenho uma posição e eu quero, assim, reforçar isso de novo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia a não façam reconstrução, não estou fazendo apologia a tirem suas próteses, né? Isso é uma experiência pessoal e é uma coisa que, assim, é a forma como eu estou experimentando isso, né? Sim. Não, mas você respondeu, essa é a tua experiência, né? Eu queria perguntar para a Carol. Carol, nos conta um pouquinho como é que foi para ti, assim, a tua experiência com a reconstrução e depois, né, com a retirada, enfim, como é que foi para ti? Boa noite, pessoal. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tive câncer de mama em 2012, aos 40 anos, e na época foi uma coisa... Como eu sou ginecologista e obstetra, eu fui fazer a mamografia de rotina e a mulher saiu da sala e deixou aquela mamografia lá. E quando eu olhei, eu pensei, não é a minha mama. Aí eu olhei de novo, estava o meu nome lá e eu sabia que aquilo era um câncer. E era um câncer multicêntrico, multifocal, eram vários focos de calcificações que na hora eu sabia que eu ia ter que tirar toda a minha mama. Ninguém precisou me falar, mas porque eu tenho esse conhecimento já da minha própria profissão. E eu pensei, não, eu vou tirar tudo e se for preciso eu vou tirar as duas e eu não quero nem saber. Só tirem, só me levem para tirar isso. E eu, na época, claro, sabendo, né, da reconstrução, que seria possível fazer no mesmo tempo cirúrgico, eu não me interessava se eu reconstruísse ou não reconstruísse, eu só queria me livrar daquilo de uma vez e tentava ver pelo lado bom de viver numa época onde a reconstrução já era oferecida, que eu tinha acesso a isso, enfim. E aí acabei fazendo. Eu lembro de estar entrando lá para a sala cirúrgica e o cirurgião plástico me riscando inteira e não me falando nada. Ele só me riscava, só me riscava. E eu perguntava, tá, mas e como é que vai ser? E eles... Bom, talvez ele suponha que eu saiba, mas era em minha. Eu não estava lá como médica, eu estava lá como uma paciente que ia para um bloco cirúrgico. E eu lembro que eles começaram a discutir o meu caso. De novo, né? Não estou julgando a equipe, continuo com essa equipe até hoje, a mesma coisa que a Juliana falou, mas e entendo que também naquela hora, se precisasse falar alguma coisa, então eu lembro que na hora eles falaram, tá, mas vai tirar a areola, vai deixar? Não, mas ela tem micro por tudo, vamos tirar. Uma coisa assim, tipo, sou eu que estou aqui. E aí a anestesista se deu conta e disse, vamos dormir, né? Eu, por favor. Aí acordei com um expansor já, né? E eu lembro que todo mundo que vinha, ai, olha só que bonito, já tem o contorninho. E o plano era fazer lindo. E eu olhava aquilo tão estranho, aquela pressão no meu peito, né? Mas, tá, estão dizendo que tá bonito, então, ok, né? Vamos lá. Aí tinha que fazer a expansão, né, da pele para depois colocar a prótese definitiva. Então foram algumas semanas fazendo esse processo muito simples,
que eu pensava, eu poderia até fazer em casa, porque é só inflava 20 ml, não lembro quanto ali. E aquilo foi dando um formato de mama, mas dói, não é confortável, não é algo gostoso de se passar por isso, né? E aí, quando eu fui colocar a prótese definitiva, o cirurgião, então, achou que eu devesse colocar uma prótese na outra mama saudável para ficar simétrica e tal. E eu estava naquele processo, tá, então vamos reconstruir e pronto. E eu nunca gostei da minha mama direita, que foi a substituída pela prótese. Eu detestava aquele resultado, porque por melhor que... Muito parecido com a Ju, assim. Por melhor que as pessoas dissessem que tinha ficado, eu nunca nem terminei de fazer a reconstrução, que era pigmentar ali o mamilo e a areola, porque eu via aquilo como uma coisa tão fake, tão artificial, tão não me pertencendo, que eu nunca fui até o final com isso. E aí, há 5 anos atrás, aconteceu que teve uma recidiva, né? Porque fica sempre um tecido mamário, por mais que se retire tudo e sobre aquela pele. E aí eu tive que ir para mastectomia radical, com esvaziamento axilar. E o meu médico falou assim, muito lamentando, olha, nós vamos ter que tirar a tua prótese, não vamos poder colocar, eu não quero. Eu fui muito taxativa, assim, eu não quero mais colocar. Não, mas vamos ver alternativas. Ele, até hoje, ele não se convence, a gente briga toda a consulta. Porque eu não vou fazer reconstrução mais nenhuma. Eu quero fazer explante da mama esquerda e tá difícil de achar alguém que me ouça, né? E aí que eu fui, aos poucos, descobrindo esse movimento, né, que o doutor falou antes, que é o Going Flat, que tá forte nos Estados Unidos. E eu fui me identificando com essas mulheres e fui pensando, poxa vida, tá tudo bem, tá ótimo. Já que eu não vou ter a minha mama de novo, porque isso é uma coisa que a gente vai ter que se convencer, e haja terapia, vamos ficar assim. E então, meu objetivo agora é achar alguém que caridosamente me ouça e faça um explante, que eu não quero esse explante da mama saudável. E tá difícil, viu, gente? Daí veio pandemia, acabei não... Que é uma coisa que me incomoda, mas eu ainda prefiro me ver com uma mama de um lado e sem nada do outro, do que uma mama de um lado e aquela bola que não tinha nada a ver com a minha mama anterior, nem com a minha mama atual. E eu não gostei do resultado, né? Para mim, obviamente, eu não me senti bem. Mas na minha profissão, eu atendo mulheres que fizeram reconstrução, que fizeram com prótese, que fizeram com retalho de músculo, e muitas delas estão muito satisfeitas, e o que vale é isso, é justamente isso, é a satisfação de cada mulher, de cada uma, de cada qual. Meu trabalho é basicamente com humanização do nascimento. Então, isso de compartilhar responsabilidades, ouvir as escolhas das mulheres, respeitar o que cada uma me pede, é uma coisa muito natural, muito essencial minha. Então, eu vejo muita dificuldade quando eu coloco a minha vontade, o meu desejo, a minha escolha para a equipe masculina que me acompanha. Embora eu os ame, eles não me ouvem. É sempre muito complicado quando a gente chega nesse assunto. Porque o meu mastologista disse, então tá, vamos fazer a reconstrução. E eu digo, não. Mas ele disse, eu deixei pele de propósito. E eu disse, eu não quero fazer, eu não vou fazer. E eu estou muito convicta, muito determinada e muito bem com essa minha decisão, com essa minha escolha. E também, se um dia eu quiser fazer, talvez eu mude de ideia, talvez eu faça, mas atualmente eu me sinto muito bem, eu me olho, eu me vejo, eu me reconheço como uma mulher que passou por essa experiência. E eu tenho uma vida normal, eu faço exercício físico todos os dias, a mastectomia foi do meu lado dominante, então eu escrevo,
faz tudo, exatamente tudo. Então, não é uma coisa que me falta, é uma coisa que me lembra que eu tive essa doença, que eu tenho que cuidar. Eu gostaria de não ter passado por isso, mas enfim. E essa cicatriz, ela não me traz problemas visuais, estéticos, pessoais. É o meu corpo e eu gosto dele como ele tá. Embora eu ainda tenha o plano de fazer o explante do outro lado. E eu comecei a perceber o quanto eu estava feliz com esse resultado justamente fotografando. Fiz vários ensaios nua e eu adoro, nunca gostei de fotografar. E depois que eu fiz a mastectomia, então eu comecei, até quero agradecer o Projeto Camaleão, que foi quem oportunizou esse primeiro ensaio. Eu achei incrível o resultado e pensei, puxa vida, vamos dar visibilidade aos corpos, a todos os corpos, a todas as escolhas. E se está tudo bem para aquela mulher, está tudo bem para aquela mulher. E se está tudo bem para quem fez a sua reconstrução e se gosta, se olhando no espelho, que acha que precisa de ter as duas mamas ou uma mama e a outra simétrica, está tudo certo também. Em relação à roupa, Ju, é bem tranquilo. E também eu não ligo, tá? E às vezes eu tenho uma prótese que tá menor, aí já é uma coisa meio automática, eu já dou uma ajeitadinha assim, aí daqui a pouco eu tenho várias próteses externas, e não ligo de verdade, e às vezes até esqueço de botar prótese, já saí várias vezes de casa só sem a prótese, e tá tudo certo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba internalizando e colocando como, sei lá, qualquer outra coisa, né? Que a gente tenha que usar externa ou não, um óculos, enfim, um acessório. Aí tá tudo certo. Eu acabo usando qualquer roupa mesmo. Eu não me importo se aparece decote. Eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, às vezes as pessoas perguntam, mas tu fez a reconstrução? Não, e mostro, me pelo toda ali, pego, tiro, mostro, tô assim, não tenho nenhum pudor quanto a isso. Porque é justamente para tirar essa coisa de, coitada, não tem uma mama, imagina como ela deve se sentir. Não tem problema. Maiô, biquíni, eu uso tudo e acho que tá tudo bem. Para mim é muito natural, tá muito já me acostumei tanto, já tenho tanta intimidade com esse meu corpo desse jeito, que eu posso até dizer que eu me gosto muito, me amo desse jeito mesmo. E em fotografias que a gente vê como esse detalhe de não ter uma mama, ele também está ligado a algumas histórias, e isso me faz bem em saber, algumas histórias de deusas antigas, né? As próprias Amazonas, que tiravam a mama direita, isso é uma lenda, né? Pode ser que não seja, mas eu prefiro acreditar que isso realmente é verdade, para poder combater melhor com arco e flecha. Então, quem sabe não é um estereótipo, assim, um arquétipo. Aí eu levo para esse lado, né, gente? Porque senão a gente também ficar nessa posição, se se achando ruim. Não dá, né? Então, talvez para inspirar outras mulheres, porque também, gente, tem mulheres que não podem colocar mama, fica uma situação impossível ou inacessível, ou tiver tantas complicações que vão ter que ficar flats. E aí é uma maneira da gente também se ajudar e normatizar isso. Quer falar, Ju? Ju levantou a mão. Não, eu bati palma só. Tá. Eu gostaria de só fazer um relato, falar para vocês um relato da Paula Bicchieri, é isso? Bacchieri, que ela diz: estou passando exatamente por esta situação. Já tive uma intervenção de setor e não foi resolutiva. Foram-me colocadas 2 opções e uma delas, a mais indicada,
sendo a mastectomia. Também pedi e senti falta de fotos para tomar esta decisão. Entendo os motivos de não poderem divulgar as fotos, mas vejo que há esta carência. Um oncologista me disse que algumas pacientes estão tentando montar um banco de imagem. Elas se dispuseram a contatar pacientes e pedir autorização para divulgar imagens, resultados. Acho que seria uma ótima sugestão para o projeto também, pois pode ajudar muitas mulheres nesta situação de tomada de decisão e da perda do medo e do mito da mastectomia. E em seguida, a Roselaine Terres disse para a Ju diretamente: parabéns pela coragem e relatar de forma sincera a tua experiência. Acho que de forma alguma foi polêmica a tua declaração. E de novo, Caroline, com certeza, tua declaração vai ajudar muitas mulheres, demonstra força, coragem, leveza e inspiração. O que eu acho, pessoal, é que aqui no Brasil a gente está necessitando de um movimento que justamente que valorize essa escolha ou essa inacessibilidade da mulher escolher não reconstruir a mama. Inclusive, tem um dia internacional que se fala muito sobre isso, que é o dia 7 de outubro. Fala muito um Dia Internacional das Mulheres do movimento Going Flat, que escolheram por não reconstruir e não fazer nenhuma intervenção a mais, de permanecerem desse jeito. Porque a gente tem essa escolha, esse direito de escolha, e essa imagem que depende somente a nos agradar, e não agradar aos outros. Fugir desse padrão estético também tem que ser visto como uma oportunidade, como uma alternativa. E eu sinto necessidade, sinto falta de ter isso aqui no Brasil, de certa forma. A gente não tem ninguém que fale sobre isso. Muito difícil. Todo mundo é impelido a fazer a reconstrução e se gostar ou não gostar, ninguém quer ir para um bisturi de novo, ninguém quer ir para uma mesa cirúrgica sem necessidade, ou para fazer o explante, ou para ficar trocando prótese. A gente quer uma coisa que nos dê felicidade e alegria e prazer. Tá aí uma oportunidade, Carol, de trazer realmente essa discussão, né? Porque eu acho que o principal de tudo é a gente estar bem resolvida com a situação, né? É claro que isso não é no primeiro dia, né? Não é quando a gente recebe uma notícia de que vai fazer uma cirurgia, de que é um processo, né? A gente vai aceitando as situações que a vida nos ofereceu. Mas eu acho que é muito importante ter esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, exatamente para trazer que existe essa opção também, e não é só por falta de opção que alguém vai ficar sem mama, né? Pode ser uma escolha. Então, eu fico sempre maravilhada. Aquela vez que a gente fez o ensaio lá na tua casa, eu fiquei super feliz de te ver, porque tu estava radiante, assim, sabe? Tu estava gostando muito de fazer aquilo. E isso é muito bom, assim, ver esse enfrentamento do câncer como parte da vida mesmo, né? Como que a gente continua, a gente pode se sentir bonita, a gente pode se gostar, a gente tem que botar na balança o que pesa pra gente mesmo, né? O que vai fazer tu te sentir melhor, né? Então, isso é muito, muito legal, assim. E eu tenho fotos, posso disponibilizar se alguém quiser ver como fica a cicatriz, como que é a retração de pele. Eu acho que tem a Juliana, né, que é físio. Acho que vai falar mais sobre isso, assim, de como é importante a gente movimentar o membro logo pós-cirúrgico para que toda essa musculatura, essa pele se acomode de uma maneira mais não tão cicatricial, que é incômodo. Óbvio que eu não vou dizer para vocês que não incomoda. Muitas vezes eu tenho
tenho dor, foi um procedimento, foram 2 procedimentos em axila e tal. Mas se a gente for se apegar apenas a isso, a gente vai se limitar a fazer coisas. E o nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta, ele se molda às outras situações. A gente tem que aproveitar essa inteligência do corpo humano e usar a nosso favor. Perfeito. Eu queria pedir para a Valesca está aqui com a gente, eu não estou vendo ela agora. Está aqui. Valesca, conta para a gente da tua vivência com a reconstrução mamária, enfim, e com o gene da Angelina Jolie. Sim, né? Boa noite a todos. Eu sou de uma família que sempre teve muitos casos de câncer de mama, né? Muitos. Minha mãe teve 2 vezes. Perdi um primo também com câncer de mama, né? E um dos motivos também que eu resolvi fazer reconstrução foi porque minha mãe não teve essa oportunidade, porque quando ela teve a primeira vez o câncer em 99, ela fez 4 cirurgias em 3 meses, e foram fatiando ela aos pouquinhos, e no fim fizeram uma cirurgia que cortou o músculo do peito e não teria como botar um expansor, fazer nada ali, para poder botar uma prótese, né? Então, ela teve de novo em 2011, aí já tiraram a mama direto e também não reconstruíram nada, né? O médico falou que seria muito sofrimento para ela reconstruir aquele lado. Então, aí descobriu o câncer, um câncer avançado localmente, daí fui fazer químio primeiro, né? Porque os tumores cresceram muito rápido, era hormônio dependente, então eu fiquei com um seio deformado, comecei as químios para diminuir o tamanho dos tumores, né? E assim que terminei as quimio pesadas, já fiz a cirurgia com retirada, fiz a setorectomia, e eu tive que fazer uma redução mamária dos 2 lados, porque eu tinha muita pele, muito peito. E no futuro, se eu quisesse fazer uma adenomastectomia, não haveria prótese para o tamanho, né? Então, seria um pouco mais complicado. E como, assim, geralmente com essa mutação, as cirurgias são profiláticas, então tu tem que fazer antes de ter o câncer. Só que no meu caso, quando a minha mãe teve, ninguém insistiu muito, até porque o exame era muito caro, o exame genético, né? Os médicos não insistiram muito dela fazer, dizer, tu tem que fazer porque parece ser genético, tuas filhas podem ter esse gene. Ninguém insistiu muito nisso, né? Então, quando eu descobri o câncer em mim, aí eu fui fazer o exame, porque o convênio que eu tenho cobre, né? Sim, confirmo da desconfiança, né? Então, fiz a primeira cirurgia, tirei ali o setor, ele reduziu as mamas, aí continuei a quimio de duplo bloqueio, e agora em julho eu fiz a mastectomia, né? A adenomastectomia que eles chamam, né? Que é mastectomia radical, com a colocação das próteses de silicone, porque assim, com essa mutação, normalmente, como aconteceu da primeira vez, eu teria 80% de chance de ter tumor ou nos seios ou nos ovários até os 80 anos. E depois da primeira cirurgia, eu ficava na faixa normal das mulheres que não tem mutação, né? Então, a chance de eu ter ainda seria bem grande. Então, eu optei por fazer a cirurgia. O resultado ficou melhor do que meus peitos naturais e melhor do que a primeira cirurgia, eu achei. Ficou bonito, achei bonito, assim, ficou bem legal. E também, assim, para me dar uma tranquilidade, porque essa mutação é tipo uma maldição, né? O gene está ali, ele não faz o trabalho dele, as células nascem erradas, ele vai deixando passar. Eu fiz mais para me dar uma tranquilidade e botei as próteses também, porque eu já via minha mãe sofrer preconceito. Claro que eu não estou pensando só, eu estou pensando em mim, assim, tá? Nunca me imaginei sem os seios como eu via minha mãe, né? Que ela tem as cicatrizes dela são bem feias. Até se vocês quiserem para fazer as fotos aí das imagens de cirurgias de mamas, eu posso pedir para ela e eu também posso participar aí para a gente juntar e mostrar como evoluiu também ao longo do tempo, né? Porque a primeira cirurgia dela foi muito mutiladora, assim, é bem feia mesmo. Então, eu resolvi fazer para ter uma tranquilidade mental, pelo menos, claro que o acompanhamento vai ser para a vida toda, né? Mas para ter um pouco mais de certeza que tão em breve, pelo menos, não ia retornar, né?
Então, todas as minhas cirurgias foram sugeridas pelos médicos. Ninguém disse assim, ó, tu tem que fazer assim e tal. E também eu fui super esclarecida para cirurgias. Eu sabia tudo que podia dar errado, o que podia dar certo, o que podia acontecer depois. Eu fui sabendo tudo, assim, eu perguntei tudo para eles. Eu não deixei nada passar. Então, a questão é essa, assim, ó. Eu fiz para eu me sentir bem. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de usar regata no verão, entendeu? Então, eu acompanhei o problema da minha mãe, que minha mãe tem 2 próteses, né? Que ela coloca dentro do sutiã. Então, assim, existem roupas que às vezes ela vai comprar, ai, que bonita, e põe, não fica bem, porque ela se sente mal em aparecer a prótese, assim, então. E eu fiz mais para ter tranquilidade mesmo, né? De não ter tão cedo, né? Retirei as mamas, também tive que retirar os ovários e as trompas, que essa mutação também, né? Pode dar câncer de ovário. E é isso, sim. Eu fiz para mim mesmo. E te Eu fez achei que bem, assim. o resultado ficou excelente. Eu achei bem excelente, assim. Em relação às dores, faz 3 meses recém que eu fiz, né? Não posso deitar de lado ainda. Dia de chuva antes de chover tem desconforto, dá umas ferroadas loucas nos lugares malucos, assim, né? Mas eu tô me sentindo bem, assim. Tô me recuperando ainda em algumas atividades, não posso fazer muita força e tal. Mas para mim foi ótimo fazer, porque me dá uma tranquilidade, assim, de eu não ter mais o tecido que o gene põe defeito lá e continuar com meus seios, que eu nunca me imaginei sem seios, né? Então, eu fiz mais por mim, assim, e pela minha mãe também, né? Que ela ficou, bah, filha, será que vai dar para reconstruir, né? Eu digo, olha, eu vou ver com o médico, né? Porque ela disse, bah, eu não gostaria de te ver no jeito que eu estou, né? Então, é isso, sim. Eu fiz por mim mesmo e por ela, né? Sim. E que bom que ficou do jeito que tu queria, assim, né? Com um resultado que te satisfaz, né? Eu imaginei que ia ficar de um jeito, assim, e tal, né? Mas eu achei que ficou até melhor do que eu pensava. Uhum. Eu acho que ficou bem, até melhor do que eu pensava, assim. Ah, que bom. Eu Flavinha, queria... Oi. deixa só eu interromper o teu... eu sei que tem um roteiro aí, mas é só para dizer, a partir da fala da Valesca, né? O quanto é importante a gente conhecer a biografia dos pacientes, né? E o que faz sentido para eles e o que não faz, né? Assim, possivelmente, na história da Valesca, não poderia, assim, nunca seria de uma outra forma, né? Porque tem toda uma história de uma família aí envolvida, né? Assim, de outras experiências que vieram e que trouxeram ela até esse lugar que ela está hoje, né? Então, assim, o quanto é bonito a gente ver essa questão da individualidade, né? Do, assim, de que cada caso é um caso e cada pessoa tem os seus valores e tem, assim, as coisas que são importantes para si, para poder, assim, lutar por elas e lidar, né? E o quanto é importante a gente conhecer a biografia e a história dos pacientes, né? Nunca seria diferente. E eu fico muito feliz, Valesca, que assim, que para ti seja uma experiência boa. Exato, e inclusive a própria paciente botar essas coisas na hora de decidir, né? Que eu acho que esse impacto psicológico, e aí eu quero chamar a Carla para falar com a gente sobre isso, existe um impacto, né? A gente não passa por uma situação dessas sem sentir nada, como se não fosse nada. É uma cirurgia grande, é uma mudança de vida, tem várias questões envolvidas, assim. E eu queria perguntar para a Carla como que esse apoio psicológico pode ajudar nessa escolha, né? Nessa definição do que vai ser feito. Sim. Tá me ouvindo? Estou. Todo o impacto psicológico, todo, né? Eu estou aqui ouvindo vocês, boa noite. Primeiro, assim, dizer que bonito e que positivo, né, esse espaço, porque esse tipo de oportunidade que nós, mulheres, estamos tendo essa noite, né, todas cansadas, no final de noite, de uma quarta-feira, né, quente, né, aqui em Porto Alegre, e para as pessoas que não são de Porto Alegre aqui, mas para as mulheres que não são de Porto Alegre e as pessoas que não são aqui, mas hoje estamos cansadas aqui, né, mas estamos aqui
porque esse espaço, essas situações é que são importantes para a gente poder refletir, né, o quanto as individualidades precisam ser consideradas, porque, sim, nós somos histórias todas singulares, né, óbvio, e é óbvio a gente dizer isso, mas o quanto a gente precisa repetir. Eu estou aqui ouvindo vocês falando, né, e estou vendo, assim, que é incrível isso, né, o quanto cada história precisa ser ouvida e ouvida novamente e novamente, e o quanto é um processo, né, os processos vão, né, eu vi vocês falando aí, os processos eles vão acontecendo ali na relação médico-paciente, família, né, eles vão acontecendo, e a mulher vai construindo, né, a sua história ali com aquele diagnóstico, aquela necessidade de retirar parte ou retirar toda a mama, ou não, né? E as decisões vão sendo tomadas, e a história toda e aí, assim, é 1 ano com câncer, são 2 anos, 5, 10 anos, 20 anos, né, pós-câncer, e é uma vida toda que se tem depois do câncer, e que no momento que se tem o diagnóstico, claro que o primeiro passo é, assim, tirar, né, que foi o que a Juliana falou, que foi o que outras pessoas falaram aí, né, outras mulheres falaram, que é o primeiro, o doutor médico também falou ali no início, né, é a primeira vontade, né, é a primeira necessidade, inclusive, e claro que ali, né, a urgência, né, ela acelera um pouco esse processo, né, que é um processo que o ideal, como todo psicólogo diz, né, o ideal seria que se pudesse respeitar mais, né, mais e muito mais, essa construção da imagem corporal que ela se dá aqui, né, internamente, que o tempo, ele é um tempo diferente desse tempo que o câncer está se desenvolvendo ali, né? Ele é um tempo que não tem como a gente dizer assim, é 1 semana, é 1 mês, é 1 ano. Mas o câncer, ele não dá, né? Ele não dá esse tempo, né? Ele diz assim, não, é a semana que vem, mês que vem, né? No próximo mês, ele não tem. Então, eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? O câncer vem, o diagnóstico vem, ele atravessa, né, o tempo que é o tempo, esse nosso tempo interno, né, que nós necessitamos para digerir, né, os acontecimentos, o impacto, né, do acontecimento, né. E aí a psicologia, o apoio psicológico, ele vem muito nesse sentido, né, de tentar fazer oferecer espaço, e não só quando vem o diagnóstico, mas antes, né? E por isso que eu fico feliz quando tem essas oportunidades assim, porque vocês, né, que tiveram, né, que já vivenciaram câncer, de terem a oportunidade de levar para mulheres que não tiveram, né? E para pessoas que não tiveram e que vão poder levar isso adiante, né? E pensarem antes, assim, o processo que a gente tem com o nosso corpo, né? A relação que nós temos com o nosso corpo, com a nossa imagem, né? Com a nossa identidade, com quem nós somos, como pessoas, como mulheres, hoje, né? Não pensando que um dia nós vamos ter um câncer, porque não é isso, né? Mas, assim, hoje, né? Como nós somos, quem nós somos hoje, como pessoas, como mulheres, e não esperarmos uma situação, né? Eu acho que isso é um processo que deveria acontecer sempre, né?
E quando nós falamos em prevenção de câncer, né, do câncer, nós estamos falando de prevenção em saúde mental também, né? Então, eu acho que antes, durante um tratamento e depois de um tratamento do câncer, claro que a psicologia ela é uma ferramenta, né, que pode servir, né? Pode servir. Ela oferece ferramentas que oportunizam aí viver melhor bem-estar e mais qualidade de vida, né? Não sei se eu estou ajudando aí a responder. Claro, e essa questão do tempo é muito... A Valesca até colocou aqui, deixa eu ver. São muitas decisões em pouco tempo e dá medo de se arrepender, né? Sim. E é muita coisa, às vezes enrosca o diagnóstico nas decisões de tomada de tratamento, muitas vezes isso acontece, né? E Sim. Contando que são pessoas que muitas vezes nunca tiveram nenhum contato com medicina, então estão ali a primeira vez falando sobre isso, primeira vez pensando em ter câncer. Realmente é muita coisa assim para digerir, né? Mas eu vejo esse tipo de reflexão que a gente está trazendo hoje como uma grande oportunidade para falar sobre autoimagem, sobre, né, a aceitação do próprio corpo, como ele está, né? Não é nem como ele é, porque o corpo muda também ao longo do tempo. Sim. Então, Sim. acho que isso é muito importante, assim, trazer e que seja depois, se não deu tempo de fazer essa reflexão antes, que seja depois para, como a Carol falou e vi que a Ju concordou ali, haja terapia para, né, para lidar com tudo isso, assim, então... Só não deixa o volume alto, amor. Doutor Mário está aí? Diga. Como é que está o script? Pode se interromper? Claro que pode. Vamos deixar claro, assim, eu escrevo algumas perguntas para basear a conversa, mas a ideia do projeto é conversas abertas mesmo, é todo mundo falar. Porque essa conversa muito me interessa. Sim. Desculpa, eu não vi o nome da psicóloga, da pessoa que estava falando. A Carla. Carla. Acho que tu colocou, Carla, coisas muito pertinentes. E a Valesca, então... a clareza de pensamentos da Valesca, né, é um facilitador para o médico, porque tu imagina a situação, se as mulheres numa situação como essa estão em dúvida, muita informação para receber, decisões importantíssimas para tomar pela frente, que vão determinar o futuro do aspecto físico, né, importante para o resto da vida, ou pelo menos determinar quantas cirurgias serão feitas depois, ou que possibilidade de reconstrução ela terá a partir daquela decisão que ela não tem ideia de onde está se metendo, né? Fora que o impacto do diagnóstico. Então, o que eu quero falar para vocês é trazer um pouco o lado do médico e de quão difícil é conversar nesse momento. Eu sempre falo para os pacientes, eu faço um roteiro para falar, para não deixar escapar nada. Primeiro, tentar de alguma forma tranquilizar, que na maioria das vezes é possível passar essa tranquilidade em relação à gravidade da doença naquele momento. Então, para que a pessoa, porque às vezes tu vem num estado tal de desespero e com uma sensação de que a vida está ameaçada tão grande que tu não escuta mais nada, não escuta nada. E se é a consulta do diagnóstico, pior ainda. Então, a consulta do diagnóstico, assim, cada um vai adotando um roteiro e vai vendo como funciona melhor a forma de comunicação. Eu dou o diagnóstico, espero um tempo, pouco tempo, 1 minuto, 2, depende, e vejo o impacto que aquilo teve. Tem pessoas que vão sentir aquele impacto a seguir, quando vão para casa. Tem pessoas que desabam na tua frente, então varia. Mas a pessoa se mantendo de alguma forma estruturada ainda e pronta para escutar, daí eu já começo a apresentar alternativas, as coisas que podem ser feitas para ver se eu empurro. Uma coisa assim, eu sempre digo, a minha função aqui agora é te empurrar para que tu vai cair teus tombos, tu vai, não tem como tu não se deprimir ou não entristecer ou não desanimar em algum momento, mas agora eu já começo a dizer o que tu vai fazer para que tu não se sinta parada. Bom, mas fora isso, depois do diagnóstico, as pessoas, para boa parte das pessoas, o primeiro impulso é tirar a doença e a mama, porque aquela coisa, há um pensamento ainda intuitivo, que é correto,
de que tirar a mama tu vai se livrar do problema. E uma outra coisa que eu vejo na medicina, aquela coisa do remédio amargo é o que cura, então tu paga um preço caro, como se fosse um contrato, para que tu tenha a tua vida salva, digamos assim, né? E essas coisas que são, boa parte das vezes, fantasias naturais, normais, mas que não tu começa a se desconectar da realidade por conta da tua preocupação, embaralham. Tu imagina a consulta, o médico do outro lado tendo que explicar sobre reconstrução com prótese, sobre reconstrução com retalho, se deixa para depois, se faz a reconstrução naquele momento, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela prefere. A consulta ela tem que seguir todo um roteiro de tu ir preparando a pessoa e falando sobre as possibilidades da forma que ela possa aceitar. A coisa fundamental que eu vi que tu falou, cara, é em relação ao tempo. Daí tem o tempo da doença que tu tem que compatibilizar com o tempo para explicar sobre as possibilidades de tratamento, para que aquela pessoa possa aceitar aquilo e partir para um outro momento, que é primeiro do impacto da doença, o impulso de tirar a doença de qualquer forma, para começar a pensar, não, eu tenho que, ao mesmo tempo pensar em tirar a doença, eu tenho que pensar em como eu vou reparar o que virá, né? O defeito que virá, ou a mutilação que virá. Então, como eu estava falando no início, para fazer a ligação com isso do que eu estava falando agora, essa coisa de primeiro tranquilizar a paciente, quando é possível, e em geral né, que ela não está ameaçada, para ver o quanto ela pode se acalmar, até que ponto ela pode se acalmar e escutar, e daí, a partir daí, começar a falar das possibilidades de tratamento, é fundamental para nós, para mim. Às vezes, falando em tempo, o tempo de cada um, tu não consegue na primeira conversa. E a decisão, às vezes, pela cirurgia, uma cirurgia importante, começa a reconstrução ou não, tira a mama, reconstrói, se faz desse jeito, faz uma ou duas vezes e tal, tira a pele e não tira, preserva a mama, o que vem depois? Isso, às vezes, tu faz em 2, 3, 4 consultas. Não é incomum fazer 3, 4 consultas. Eu, em geral, inclusive, se a pessoa consegue se tranquilizar de alguma forma e tem que fazer exames e tudo mais, eu nem marco a cirurgia ainda, que é para ela não se sentir pressionada. Por outro lado, tem muitas pessoas que, se não marca a cirurgia, estão sentindo perder tempo. Aí tem que sentir como é que tá, como é que é a percepção da pessoa, e eu pergunto, inclusive, tu quer ser aqui com cirurgia marcada? Eu prefiro não, porque tu não precisa se sentir pressionada. Uma semana, 10 dias é um prazo bem razoável para tu digerir o impacto dessa péssima notícia e começar a pensar junto nas formas de tratamento e o que tu imagina que vai resultar daquilo. Mas, às vezes, pode demorar até um pouco mais, não tem problema. Né? Tu já vai adiantando, exames pré-operatórios, consulta com o oncologista, quer dizer, tu vai fazendo as coisas andarem junto para ganhar esse tempo, para a pessoa não perder tempo, não se sentir perdendo tempo, mas ter tempo para começar a pensar nisso, porque é nada pior, acredita em mim, que tu falar em retirar a doença, dar o diagnóstico, ver uma pessoa sob o impacto de uma má notícia, de uma péssima notícia, e ao mesmo tempo tem que falar em reconstrução, cirurgia. Tu, às vezes, tu tem que ter tanto cuidado para falar isso para as pessoas, porque, às vezes, as pessoas interpretam como se isso fosse uma futilidade num primeiro impulso. Elas estão tão preocupadas em tirar a doença que tu falar em reconstrução ou preservação, peraí, nós temos que conversar sobre tua cirurgia, vamos tentar não perder a mama, e as mulheres ficam assim, não, mano, quem que está pensando nisso? Né? Eu estou pensando em tirar a doença. Então, tu tem que compatibilizar 2 assuntos que, às vezes, são incompatíveis, pelo menos por algum momento. E para tu conseguir tu reunir tudo isso e fazer a pessoa pensar com um pouco mais de tranquilidade, porque tomar essa decisão com a cabeça quente, que eu chamo, ou né, sob o impulso do medo, os grandes arrependimentos acontecem quando tu está sob forte emoção e toma esse tipo de decisão. Então, esse tempo, pelo menos mínimo, ele é necessário, ele é fundamental. De tu ter alguns dias e passar para as pessoas que esses dias ela não está perdendo tempo, ela está, na verdade, ganhando tempo. E tu compatibilizar 2 assuntos que são difíceis de falar ao mesmo tempo, né? Sim. Esse é o processo, né, que se fala, né? É o tempo de cada um, né? E claro que, eu não sei se eu estou sendo ouvida. Tá sim. Sim? Uhum. E também, assim, claro que, assim, tem o tempo do impacto, né, sobre cada um, daquela vida que vinha vindo até ali, né? O tempo do tratamento ali, que é cirurgia e decisões
né, da cirurgia e depois decisões do tratamento, da sequência do tratamento ali, dos outros tratamentos, né? E também, assim, a vida, o restante da vida da pessoa, né? Porque, assim, a cirurgia, né, está aqui, os outros tratamentos, né? Diagnóstico, cirurgia e tratamentos, mas aqui a vida continua, né? Assim, o restante da vida continua. A pessoa vai chegar em casa, o cachorro vai latir, né? Assim, as coisas estão ali acontecendo, né? E porque a sensação, claro, naquele dia, naqueles dias ali, a sensação que se tem, né? E que as pessoas descrevem isso, e vocês sabem muito bem, que é de que a vida, o restante parece que está meio parado, assim, né? Só que logo em seguida se vê que não, né? A vida toda continua acontecendo ali, e tanto que às vezes as pessoas dizem assim, mas como está tudo acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, né? Não é, a vida, as coisas estão acontecendo, né? As coisas não param, né? Então, como que vai se administrando tudo isso? E às vezes as coisas difíceis estão ali acontecendo e estão se sobrepondo, né? Os acontecimentos difíceis estão sobrepostos ali nos mesmos dias ou nas mesmas semanas, né? E eles vão, as pessoas vão tomando decisões. Como é que eu vou explicar isso? Acho que eu vou conseguir me fazer entender ainda, né? Esse horário. As pessoas vão tomando decisões, uma relacionada à outra, né? Assim, e depois até pode ter arrependimento, né? Então, podem misturar as estações. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né? Então, o que pode acontecer, né? Decisões tomadas não erradas, porque não são propriamente erradas, mas sim, acho que arrependimentos, né? Então, assim, coisas mais difíceis ainda, né? Já é tudo muito difícil e pode ficar mais difícil ainda. Então, realmente, é como o Dr. Mário está falando, né? Às vezes vale a pena esperar um pouco mais, né? Uns dias, né? E às vezes são só dias mesmo, mas tomar decisões mais acertadas, né? Exato. Algumas conversas a mais, né? E o medo, sim, Valesca, o medo sempre, né? Mais ou menos, mas a gente vai negociando com ele, né? A gente doma, né? A gente bota o medo um pouquinho de lado ali, mas ele está sempre presente, sim. Impossível, né? Impossível não estar. Não, e Carla, quando tu falou ali, desculpa interromper de novo, mas só pegar o gancho, então. a questão do não tem errado. Você vai escrever? Eu escrevo, amor. Não tem certo ou errado. Não tem o que eu digo para as pessoas, Valesca, não me lembro de ter dito para ti, mas devo ter dito, porque é um roteiro. Não tem uma decisão errada em relação à escolha cirúrgica, por exemplo. Até para tu tirar a pressão da pessoa. Porque aí tu diz, não, tu tem que escolher. Olha bem, é muito importante essa tua escolha pro resto da vida. Aí ela já está com um problema, tu enfia outro. Não, todas as decisões estão corretas. Todas. Nós estamos tentando achar o que é mais correta para ti. Vamos ver se tu... mais acertada no momento. Exato, né? Mas o que tu decidir, tá bem decidido. Desde que tu tire a doença e que tu fique feliz e leve tua vida da melhor forma depois, essa é a decisão mais certa. Eu pessoalmente não sei a decisão mais certa para cada pessoa especificamente. As mulheres que me dizem, né? Ô, Valesca, que tinha que ser tu para fazer aquela brincadeirinha da Angelina Jolie ali e tal. Eu não tinha ouvido que era tu que tinha... Tua cara essa, né? E eu só queria colocar uma coisinha em relação ao medo, Valesca, que eu lido há algum tempo já com esse tipo de medo que a gente tem, né, do câncer, e eu enxergo ele de duas formas, assim, ou o medo te freia, e aí tu deixa de fazer as coisas por causa do medo, né, eu tô com medo que aconteça, eu não consigo, tu fica ali travada,
ou tu tenta enxergar ele como um trampolim no sentido de, bom, já que eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, ninguém sabe, né? Spoiler, assim, ninguém sabe. Então, se jogar mais, assim, no que a gente não conhece, né? Ter mais curiosidade com o que pode acontecer, isso também ajuda bastante, assim. Mas é um medo que vai e vem, assim, né? Ele, perto dos exames, ele vem mais, aí quando a gente está de férias, na praia ele está menos, então ele aparece assim, em momentos bem específicos de vez em quando, né? Eu queria convidar a Juliana Tedesco, eu não estou enxergando a Ju aqui, para nos falar um pouquinho, Ju, sobre o papel da fisioterapia nessa reabilitação, né? Tanto para quem fez a reconstrução, quanto para quem optou por não fazer a reconstrução, como que pode ajudar nesse processo todo? Boa noite a todos. Na realidade, assim, eu acho o papel da fisioterapia e do conhecimento, né, para as pacientes em geral que é muito importante. Então, uma paciente que está indo para a cirurgia, independente se ela vai ou não fazer uma reconstrução, o ideal seria que ela tivesse um acompanhamento, porque tem uma série de orientações que tu pode dar, assim, de coisas muito simples, mas que geram um desconforto gigantesco no pós-operatório. Posicionamento no leito, como é que deixa o braço, como é que se movimenta, como é que tu vai sentar, como é que tu vai levantar. Então, assim, porque às vezes a pessoa vai para casa, reconstruiu, ou mexeu nas duas, por exemplo, vai para casa e deita. Eu tive uma paciente que deitou, tá aí, levanta como? Né? Às vezes a pessoa não sabe como levantar. Então, assim, o ideal seria que todo mundo fizesse uma consulta pré-operatória. E assim, o que acontece? Tu mexendo na mama, tá? Tendo reconstruído ou não, existem prazos cirúrgicos que precisam ser respeitados, mas assim, o ideal é que a mobilização seja o mais precoce possível, respeitando a técnica cirúrgica, para evitar retrações, para evitar edema, para controlar a dor, para que a pessoa tenha menos perda de mobilidade, de força muscular, para que prepare essa mama, porque assim, por exemplo, entre tu fazer uma cirurgia e tu, quem sabe, fazer uma radioterapia, tu tem um espaço. Nesse espaço, com a radioterapia, tu já vai ter uma retração de tecidos, pode ter uma perda tecidual, pode ter formigamento, dormência, e até para que tu posicione o teu braço na radioterapia, tu precisa de mobilidade. Então, às vezes, a pessoa vai para casa sem muita orientação, e daí isso é bem complicado, assim. Então, eu acho que iniciar o mais precoce possível, e a pessoa fica com muitos pacientes têm muito medo de tocar na mama, medo de mexer, como é que se veste, daí vai vestir de um lado. Geralmente, eles vêm com algumas orientações do hospital, mas assim, não muitas. Então, assim, tem muita coisa que precisa. Então, acho que a fisioterapia, nesse tipo de paciente, ela é fundamental. Até porque tem muitas mulheres que têm dificuldade de pôr a mão, é muito difícil se tu tirou a mama inteira, o quanto aquilo tá assim, tu reconstruiu, que tem medo de pôr a mão, porque o expansor ela acha esquisito, porque ela não tem sensibilidade, porque tá tendo dormência. Então, eu acho que a fisioterapia, ela vai ajudar em todos esses parâmetros, e depois coisas bem técnicas. Então, se tu tá com uma semana reconstruindo, tu pode levantar o braço até 90 graus, ou até 110, tu pode abrir, tu não pode abrir, quanto que tu pode pegar de peso, porque às vezes também tem muitas pacientes que vão para casa, o médico diz, tu tá liberada para fazer tudo. E daí ela resolve que ela vai fazer uma faxina, né? Então, assim, tem muitas coisas que tem que ir controlando para que ela não tenha linfedema, para controlar todas essas coisas. Então, eu acho que quanto mais precoce o início da fisioterapia, o início, às vezes, uma consulta com o fisioterapeuta num pré-operatório, eu acho bastante importante. E, assim, começar o mais precoce possível. E eu sou, assim, dependendo da técnica cirúrgica que foi usada, tu pode esperar determinadas coisas. Então, a fisioterapeuta conversar com o médico, saber exatamente o que ele fez, o que ele pretende, qual o grau de amplitude de movimento que vai ser permitida, e tirar o medo dessa paciente de mexer o braço, porque muitas pacientes não mexem, porque tem medo que vai levantar o braço, vai abrir os pontos, que a axila vai rasgar, porque retrai, então, dependendo da cirurgia, tu sente que aquela pele está abrindo, então está realmente rasgando, né? Então, é complicado. O que acontece? Eu sou fisioterapeuta e eu fui uma pessoa que fiz cirurgia por câncer também, enfim. Eu fiz redução das duas mamas, né, para fazer a simetrização.
E nos primeiros dias, eu fiquei em casa, né? Então, assim, eu fiquei muito mais parada do que eu poderia. Aí depois eu falei assim, não, peraí, olha só, vamos começar. E daí comecei a me mobilizar, porque tu fica com muito medo, tu tem dor, tu tem desconforto, e independente de tu ser da área da saúde ou não, é um desconhecimento, é uma coisa nova. Então, assim, e é uma mudança de autoimagem, então, assim, eu fui uma pessoa que fui muito feliz com a equipe, com quem me acompanhou, e como eu era muito jovem na época, então, assim, ó, antes o médico disse, antes de mais nada, vamos respirar e tu vai fazer o exame genético. Depois do exame genético, a gente vai conversar quais são as opções cirúrgicas. E eu não quis saber muito, assim, daí depois quando a gente foi, né, conversar com o plástico, como é que ia ser, ele foi explicar e tal, eu disse, não, obrigada, não quero saber. Vai fazer, vai ficar tranquilo, vai... Então, assim, às vezes o paciente quer saber, e às vezes o paciente não quer saber, porque o que eu sabia já era o suficiente. Então, assim, eu não tinha mais interesse em saber mais nada, já bastava. Mas eu acho que a físio, e assim, eu acho que mais do que tudo, claro que a físio é super importante no pós-operatório, mas ela é muito importante pré-operatório e logo no início que o paciente sai da cirurgia. Porque se ele não faz, assim, aquela mobilização mais precoce, depois ele acaba tendo muita retração, tendo dor, tendo edema, tendo dificuldade, assim, muita contratura muscular, posicionamento, dor cervical, dificuldade respiratória. Então, é bem complexo, assim. Então, eu acho que ela é fundamental nesse aspecto, assim. Então, para a qualidade e o quanto aquele braço vai ser funcional futuramente, vai depender da técnica cirúrgica, mas vai depender de como que tu vai acompanhar, né? E essa conversa entre as equipes também, né, é muito importante, assim, tentar ter essa conexão de falar com a equipe médica que vai operar, né? Isso faz diferença para o paciente, né? E assim, ó, hoje em dia é todo mundo muito ocupado, né? Mas assim, o WhatsApp ele é de grande valia. Ou dizer para o paciente, ó, fala com o teu médico que nós vamos começar a fazer terapia, pede para ele mandar uma cartinha, manda um WhatsApp, o médico não pode atender, tá operando um monte de gente, fala com a secretária, porque assim, às vezes são 2 frases que ele precisa te dizer e daí tu já sabe como conduzir. E muitas vezes daí manda uma cartinha, vê como é que faz, porque assim, se a paciente se é uma paciente que está com muito medo, fez uma cirurgia extensa, muito grande, se ela vê que tu conversou com o médico, que existe uma conexão ali, ela vai ficar mais segura. Então, ela vai deixar tu mexer no braço, porque assim, alguém tem que tocar naquele membro operado, alguém tem que mobilizar. Quando ela levanta o braço, dói, e daí ela tem que se sentir segura que tu realmente sabe levantar aquele braço e até que grau tu vai ir e que não vai abrir os pontos. Porque às vezes tu tá precisando ganhar um arco de movimento, então tu trabalha num limitezinho de dor, e daí ela volta no outro dia e diz, não vou mais fazer isso porque ficou doendo. Então tem que saber isso, tem que dizer para ela, pelo tipo de cirurgia, pelo que tu fez, a gente vai poder fazer isso, isso, isso. Então os nossos objetivos são esses. Então nós vamos tentar chegar lá. Então cada dia um pouquinho de cada vez. E ouvir muito a paciente, né? Se a paciente, a queixa dela é de dor, se é de formigamento, qual é a queixa, conversar. É uma paciente que traz muitas coisas. E o fato e a questão da escuta atenta, eu realmente, como fisioterapeuta, não tinha aprendido, tá? Quando eu fiz a minha formação em cuidados paliativos, aí eu pensei, opa, e como é que fazia isso antes, né? Daí aquilo abriu, assim, e fez um leque. E óbvio, depois que eu fui paciente, né? Depois que a gente passa para o lado de lá, a gente tem um olhar diferente. Não adianta, a acolhida é diferente, o olhar é diferente. Então, assim, isso faz realmente, faz ser diferente, assim. Mas eu acho, assim, que é importante que a paciente toque, que a fisioterapeuta toque, que se sinta segura, que ela se sinta acolhida. Porque imagina se tu faz uma cirurgia bilateral, tá? Foi simetrizar, fez uma reconstrução bilateral. Os 2 lados estão acometidos, tanto que tinha o câncer, quanto que não tinha o câncer. Se ela faz uma retirada numa cirurgia grande e ela não reconstruiu na hora, aquilo é uma cicatriz gigante, ela vai ficar com o braço assim, protegendo aquilo imensamente. Ela não vai deixar ninguém tocar. Se a pessoa começa a caminhar perto dela, ela vira de lado, porque ela tem medo que batam, que esbarrem, porque dói. Dói física, dói emocionalmente, daí ela não reconstruiu, daí ela fica assim porque ela quer esconder, ou não, vai depender, assim, é uma gama de coisas, sabe? De como é que são a história, como é que é isso, o que a Ju disse.
como é que é a história do paciente, o que vem vindo por trás, o que ela está trazendo. Então, eu acho que, assim, uma coisa bem multifatorial, assim. Perfeito. Ju, quer falar? Sim, queria aproveitar esse gancho que a Ju deixou da conversa, né? E o quanto é importante a gente prestar atenção nesse trabalho de equipe não multidisciplinar, não multiprofissional só, porque a equipe multiprofissional, cada um trabalha no seu quadrado, né? Uma equipe multiprofissional, eu tenho o cirurgião, eu tenho o oncologista, eu tenho a fisioterapeuta, eu tenho a nutri, eu tenho a psicóloga, cada uma trabalhando na sua né, na sua área e mais, né, quantos outros profissionais forem necessários. Mas a importância de ser, pelo menos, ser transprofissional, sabe? Ser a coisa assim, ó, de a fisioterapeuta não tem que esperar o médico ter um tempinho para mandar ou assim, ou o médico não tem que ter um tempinho para mandar uma linha de fala para assim, para fisioterapeuta, sabe? Puxa vida, assim, é o teu paciente que está ali na tua frente, né? Assim, tu vai operar o teu paciente e tem um pós-operatório envolvido nisso, né? Assim, eu acho que infelizmente, o cuidado de saúde ele está super segmentado, né? Eu acho que ele já teve muito mais segmentado do que ele está hoje em dia, mas ele ainda é muito segmentado, né? E a gente não é segmentos, né? A gente é ser humano completo. Então, assim, é importante que a psicóloga tenha acesso à equipe médica, é importante que a fisioterapeuta tenha acesso à equipe médica, é importante que a nutricionista tenha acesso à equipe médica, né? Porque são condutas que não necessariamente vão ser tomadas de uma forma específica e isolada, né? Isso está dentro de um contexto. Então, assim, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, ela vai ser assim proveitosa sobre muitos aspectos, né? Assim, para a gente repensar essa questão da obrigatoriedade da reconstrução mamária, né? Assim, é claro, é óbvio que não é obrigatório, né? Assim, quando eu falo obrigatoriedade é uma força de linguagem, né? Mas a gente sabe que as coisas são conduzidas nesse sentido, sem ter um espaço para esse tipo de reflexão, né? Então, assim, eu acho que a proposta aqui é a gente pensar e discutir, conversar sobre espaços de fala e de escuta de outras formas de se vivenciar a experiência do câncer, né? E a importância de, assim, dos profissionais conseguirem se conversar entre si, porque, assim, o paciente só ganha dessa forma. Perfeito. E temos atualizar aqui isso, era isso que eu te o pedi. chat. A Maura, um pouquinho lá atrás, trouxe para nós que é difícil a decisão. Eu já fiz 2 cirurgias com uma rejeição e vou para a 3ª cirurgia para tentar reconstruir de onde parou. É uma luta diária de aceitação. Na sequência, a Caroline, as 2 Julianas e a Valesca concordam e se põem à disposição para o banco de imagens. Tá? E depois, aqui nós temos, aí vem para o doutor Mário, agradecimentos, doutor Mário é um anjo na minha vida, Maria Cristina está dizendo, passei pelo câncer muito mais calma devido às palavras e o carinho dele, e da equipe do Hospital Ernesto Dornelles para comigo. Gratidão, doutor Mário, gratidão ao Projeto Camaleão, que também foi e continua sendo fundamentais no meu processo. Aí vem a querida Sinara também. Quando recebi o diagnóstico, demorei muito para assimilar tudo o que estava acontecendo. Foi caindo a ficha aos poucos. Perfeita colocação, doutor. Foi bem assim comigo. E a Valesca também diz, também sou paciente dele. Sim, fui a várias consultas, até marcarmos as cirurgias, para ver se eu tinha certeza do que eu queria, mas o medo sempre existiu.
como já estavam falando do medo, né? Assinara novamente, depois que a doutora Juliana falou da fisioterapia, que a fisioterapia para ela vai me acompanhar para sempre. Senti uma diferença enorme após a cirurgia. E agora a Carol, considerando que é um longo relacionamento, paciente e equipe, importante esse vínculo entre todos envolvidos ao tratamento. É isso aí, demos uma atualizada boa. Então, doutor Mário saiu bem na noite, né, doutor Mário? Tão bom, né, ouvir assim um elogio. Doutor Mário tem um fã-clube no Camaleão. Coisa boa. Tô sem palavras aqui, né? A filha beijando, o filho beijando, e agora sai com todo esse carinho, né? Tem um fã-clube. É sempre assim, né? O Mário e o Alexei trazem o fã-clube para Conversas Abertas, né? Eu combinei com elas antes. Eu estou desconfiada disso já. Ele diz que quem fizer elogio ganha um kit com carinho depois. Isso. Eu escrevi a mesma coisa que eu escrevi em cima. Tô aqui. Eu escrevi Mas então, queria deixar... desculpa. Está aberto. Desculpa, pessoal, pensei que foi fechado. Adorei. A gente é fechado. Deixa eu só... Bom, falem aí. Eu tinha uma coisa para falar da multidisciplinaridade, mas também é só para dizer que, às vezes, isso é fundamental e quanto mais pessoas têm... eu já falo contigo lá, quanto mais pessoas estão envolvidas, mais profissionais estão envolvidos... ali, falando já que estão as gurias aí, minhas pacientes, do Ernesto, não é para falar do serviço, mas é para falar que é fundamental que tu tenha várias pessoas, vários profissionais de diversas áreas se complementando, isso da nutrição. Eu considero o tripé nutrição, psicologia e fisioterapia. Fora a enfermagem, que é a parte, né? Porque a enfermagem aqui é o elo de ligação entre todos, sempre. Então, a enfermagem é uma função à parte, mas como para assessorar e para melhorar a qualidade do atendimento, a nutrição, a fisioterapia e a psicologia é o tripé. A questão, e outra coisa, para o médico, se torna mais leve, porque, bem ou mal, é claro que a gente é treinado para isso, e tu até assume um certo distanciamento e coisa, mas, bem ou mal, é um peso, é um fardo que a gente carrega, que é a responsabilidade com cada pessoa. Quando as coisas vão bem, é tudo muito bonito, porque aí tu sente a satisfação, a gratidão das pessoas, se sente recompensada, é uma situação, é uma sensação única. Mas a questão é quando as coisas não vão bem, e que isso é comum também, quando as coisas vão mal. Quando, por exemplo, se perde uma prótese, em que tu tem momentos de tensão, e momentos em que essa confiança ela pode se quebrar, é comum se quebrar, e voltar a se restabelecer, quando possível e tal. Então, quando a gente consegue ter um assessoramento, pessoas que estão junto contigo e que vão assumindo funções complementares à tua e que dividem essa responsabilidade que a gente carrega, torna tudo muito mais leve, mais leve. A fisioterapeuta, eu digo que fisioterapeuta é um pouco psicólogo, né? Porque escutam tudo, né? Aquela sessão é uma sessão também de análise. A psicologia é fundamental para encarar o medo, né? O medo da morte, eu acho ali que, entre outras coisas, mas essa coisa de encarar uma situação amedrontadora, paralisante, tu precisa. E a nutrição, nem se fala, ela complementa tudo isso e significa saúde e levar a vida e cuidar do próprio corpo, esse cuidado pessoal. Mas, às vezes, não é tão fácil. Por exemplo, pessoas do interior, tu tem que encaminhar para um fisioterapeuta do interior. Porque é difícil para elas virem. Eu tento, por exemplo, encaixar com a minha consulta, ou encaixar com a consulta do oncologista, tentar, se tu consegue centralizar, isso eu acho importante para viabilizar isso, centralizar tudo proximamente, porque não é só tu ter os vínculos, os canais automáticos, mas tem que ser fácil para as pessoas chegarem. Às vezes, tu ir no fisioterapeuta é a maior mão para uma pessoa. E do interior, então, nem se fala, daí tem que encaminhar para um colega do interior. Bom, muitas vezes, por exemplo, nós é muito ombro, braço, cordão fibroso, a Juliana, né, a fisioterapeuta? Isso. Tu é fundamental, Juliana, para quebrar os cordões fibrosos, porque as mulheres ficam odiando quando isso acontece. Porque é uma dor terrível,
limitante e que associa ao medo, alguma coisa está acontecendo errado, e muitas vezes tu com poucas sessões de fisioterapia tu resolve o problema tranquilamente, né? Então, tu conseguir fazer com que essas coisas funcionem, esse encaixe dos profissionais funcione, não é tão fácil assim. Envolve trabalho conjunto de todo mundo, e uma coisa que eu considero importante, se tu pudesse ocupar o mesmo espaço físico, a pessoa chega e já faz tudo ali. Esse é o ideal, é o mundo ideal, não é fácil de conseguir. Mas a importância de tu ter os outros profissionais, ela não é só, nem só da importância do trabalho, mas também a importância de dividir todo esse momento com as pessoas, né? Sim, com certeza. Perfeito. E, bom, queria deixar algumas considerações. A primeira delas é a questão do banco de imagens, que eu acho que com certeza vai ser um assunto que a gente vai retomar aí, e se alguém tiver alguma ideia de, né, pensei como é que pode ser feito e tal, manda para a gente pensar junto, assim, porque eu acho que é muito importante ter exemplo para as pessoas de todas as possibilidades, né, e também enxergar, quando a gente começou a falar do banco de imagem, eu me lembrei das fotos da Carol Chiarelli lá, pelada, linda, maravilhosa, feliz, deitada no meio da grama, assim, curtindo muito. Então, acho que pode ser não só aquela foto médica, né, de ver como fica a cicatriz, mas também a vida que existe com ou sem mama, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu já tive até umas ideias, doutor Mário, já vou te chamar na sequência para falar sobre isso. Isso muito me interessa. A foto é uma coisa que me interessa bastante. E vocês têm que fazer o contraponto. Ô, Juliana, eu já sei até onde é que vocês se basearam. A Juliana, que é a fotógrafa, né? Eu sei que vocês têm que fazer o contraponto do David J. Porque o David J mostrou perfeitamente a tristeza da perda, né? Ele ressaltou a importância, o impacto da mutilação. E vocês têm esse contraponto de trazer... não, tem uma cicatriz aqui, mas a minha vida está indo muito bem, obrigado. Acho interessante. Assim, boa ideia. Boa ideia. Contem comigo. Foto eu tenho bastante, mas as minhas fotos são sem rosto, sem nada, né? Eu posso... a gente pode pensar como montar esse banco, porque pode ser tanto anônimo, tipo, a pessoa diz, eu aceito, mas não quero me expor, não quero mostrar o rosto, quanto querer mostrar o rosto e tá tudo bem também, né? Eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa que fique de liberdade mesmo, assim, né? E de inspiração para as mulheres que vão passar pela cirurgia, né? E com sentido, né? Eu acho que a grande sacada dessa história do banco de imagem, né? Porque é aquilo que eu tinha falado no começo ali, que eu tinha essa necessidade de enxergar como, assim, outros exemplos, mas eu entendo o lado do meu médico que disse, eu não posso ficar te mostrando as fotos dos meus outros pacientes, porque são fotos de outras pessoas, né? Assim, tipo, isso é informação sigilosa, eu não posso ficar compartilhando o sigilo médico dos meus pacientes, né? Mas no momento em que a gente monta um banco de imagens com sentido e aberto, disponível, né? Assim, tá aí, quem quiser acessar, né? Assim, distribui para os mastologistas o link do banco de imagens. Que as pessoas escolham, né? Que as pessoas podem escolher se elas querem participar disso ou não, né? Exatamente. E eu acho que isso pode ajudar muita gente também na tomada de decisão, sabe? Porque é aquilo, sai um pouco do campo da fantasia, né? E a gente fica muito nesse lugar no momento do diagnóstico. A gente fica imaginando como as coisas vão ser. A gente imagina como vai ficar sem cabelo, a gente imagina como vai ficar no pós-operatório, mas a gente não faz a menor ideia de como é, né? A Valesca tinha o exemplo da mãe em casa, então fica um pouco mais fácil tu estar conectada com com uma realidade, seja ela qual for. Mas a maioria das pessoas não tem, né? São diagnósticos primários aleatórios de pessoas isoladas nas famílias. Exatamente. E a outra consideração que eu queria fazer com vocês, já que a gente já está quase na nossa hora também, é se tiver alguém aqui que vai fazer a cirurgia, né, da mama, ou se vocês souberem de alguém que vai fazer a cirurgia,
Nós temos no Projeto Camaleão o kit com carinho, que a gente mostrou ali no vídeo no início. Ele é um kit para esse momento, ele é um kit que a gente faz especialmente para a pessoa que vai passar pela cirurgia. Ele vem com vários itens para apoiar, né? Então, tem a almofada para o braço, tem a bolsinha para o dreno, tem a fitinha para o braço, como a Juliana falou, que às vezes a pessoa está com medo que encoste no braço e aí fica retraída, então essa fita ela ajuda a já chamar a atenção mesmo, dizer, ó, aqui não é para tocar, né? Ou ela diz toque com carinho, mas é quase assim, não chega muito perto, né? E tem, enfim, tem várias coisas, e dentre elas o batom, que o Dr. Mário, na última conversa que a gente teve, falou muito sobre esse símbolo do batom, porque o batom que a gente coloca ali, ele não é para ajudar na físio, ele não é para ajudar na cicatriz, ele é simplesmente para quando tu tiver a fim de passar um batom, tu ter esse apoio também, né? Então, fica aqui o convite, a gente entrega o kit tanto diretamente para paciente que solicita pelo Projeto Camaleão no nosso WhatsApp, quanto para os mastologistas cadastrados. Então, se tiver algum ou alguma masto que nos assistir aqui ou depois na gravação, também pode entrar em contato conosco para se cadastrar. O Dr. Mário é nosso garoto propaganda do kit, né, doutor? Recebe bastante. Espalhando por aí o kit. A mulherada adora. E é importante, né? A gente não tem a noção do impacto, né? Porque se sentem cuidadas, assim, né? Parece que alguém está preocupada com elas. Só isso faz. E o batom é um sucesso, né? Eu deixo o batom por final, daí mostro, daí tem as cartilhas, não sei o quê. Daí no final o batom. Não, e é importante, a gente fez o kit também pensando nessa conexão da equipe com a paciente, né? Porque a gente sabe que às vezes é isso, assim, recebeu o diagnóstico, foi aquela pessoa que te deu o diagnóstico muitas vezes, então tu já não é a tua pessoa preferida, assim, né? Tu já tem umas lembranças ali que não são tão boas. É um dia que ninguém esquece, né? O momento do diagnóstico, todo mundo sabe dizer como é que foi seu diagnóstico, assim, é um momento muito importante. E o kit, ele é uma forma também de ser assim, aquele agrado chegando numa terra nova, sabe? Que a gente dá um agrado para mostrar assim, vim em missão de paz, eu estou aqui para te ajudar, eu estou junto, né? Então, a gente fica muito feliz de poder distribuir. Bom, eu queria agradecer a todos, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, eu não estou com não vejo mãos levantadas, eu acho. Olha, Vivi está aí, Vivi. Que bom te ver, não tinha te visto. E, bom, agradeço a todos e todas que participaram hoje, muito especial estar com vocês, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Acho que vamos ter bons frutos dessa conversa, já estou com ideias e é isso, se alguém tiver alguma ideia do banco de imagens, manda para a gente, entra em contato para a gente bolar junto tudo isso. E agradeço aos nossos convidados, agradeço a quem nos assistiu, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Aguardem o próximo Conversas Abertas, a gente vai ter mais um em breve, o ano está acabando, mas a gente ainda tem aí duas sessões para fazer. E muito obrigada mesmo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu queria só dizer que eu acredito que a Carol e a Valesca também concordam comigo que a gente está à disposição para conversar com quem tiver dúvidas, né? Que eu acho que essa troca de experiência entre pessoas que passaram pela mesma situação, às vezes pode ajudar a esclarecer alguma coisa, enfim, né? Então, assim, eu estou à disposição para conversar se alguém precisar. Eu acredito que a Carol e a Valesca também. Com certeza, estou à disposição também. Podem me procurar, sem problemas. Bom, obrigada. Comigo também, tá bem tranquilo, pode me chamar que a gente troca ideia, assim. A gente até ri da situação agora, né, gente? Isso. Depois que passa a gente dá risada, né? Dá risada. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal ter conversado com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Carla, as Jus. E só por mais fotos peladas na grama, né? A Carol já quer fazer um novo ensaio. Isso, não vamos aproveitar aquelas fotos anteriores, né, Carol? Vamos fazer outras. Coisa boa. Então tá, boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.